Eu tenho 22 anos, estou em negócio há mais ou menos 2 anos, já fiz mais de US$ 70.000 a vender a minha informação e a informação dos meus clientes. E neste vídeo, eu apenas, honestamente, quero falar para a câmara, desse lado, para ti, como se fosse uma conversa normal, a beber um café. E quero falar sobre algumas coisinhas que eu tenho aqui apontadas, que são basicamente lições que eu gostava que a versão de Daniel de há 2, 3 anos atrás soubesse, para, enfim, eu conseguir explorar a parte, o mundo todo, fazer dinheiro online de uma maneira melhor, com um mindset melhor. E eu não vou-vos vender nada neste vídeo. Eu apenas quero, enfim, transmitir esta informação porque provavelmente tu vais beneficiar. E vamos direto ao assunto. A primeira coisa é, para de acreditar em ti próprio. Isto é um bocadinho contraditório. Eu tenho noção, vai contra a narrativa de muita gente, principalmente dentro do desenvolvimento pessoal, de acreditar em ti próprio. Acredita, tu consegues, é só visualizar as coisas. Mas eu vou falar por experiência própria aqui. Na altura, quando eu comecei esta coisa toda do online, o quão mais eu tentava acreditar em mim próprio, mais porcaria eu fazia e menos sucesso eu tinha. O que é que implica acreditar em ti próprio? É acreditar na tua versão neste momento, na versão da pessoa que tu és neste momento. E o quão mais eu tentava convencer-me, sim eu consigo, sim eu consigo, sim eu consigo, menos eu sucedia, porque a realidade é que, para muitos de nós, a versão atual em que nos encontramos, certo? Com as crenças, com os paradigmas, com, enfim, o geral, tudo na maneira como nós pensamos, simplesmente não está apta para fazer um negócio, para ganhar dinheiro online, para suceder. Porque eis a situação. Fazer dinheiro online não é fácil. Não interessa ao negócio. E se tu fores o tipo de pessoa que já tentou fazer dinheiro online, ou está a tentar fazer dinheiro online com apostas, com casino, Deus me livre, com criptomoedas, claro que há pessoas a fazer dinheiro em criptomoedas, mas se tu fores dessas pessoas em que queres começar, e é a primeira coisa que tu olhas para são estes objetos brilhantes, desculpa, tu não estás no lugar certo. E eu, é assim, o meu objeto, eu não quero insultar ninguém, mas eu, por exemplo, na minha versão antiga, eu era um viciado em videojogos. Já falei num vídeo, mas tenho mais de 3.500 horas registadas apenas na Steam, na minha conta atual, porque eu já tinha uma conta antiga. Em Minecraft não sei quantas milhares de horas. Em Fortnite também não sei quantas milhares de horas. E vocês, sabendo isto, se eu continuasse a jogar com uma rotina, com essas mesmas crenças, com esses hábitos, vocês acham que eu iria conseguir chegar a esta quantidade de dinheiro? O que mesmo assim não é muito, eu tenho noção. Provavelmente não. E se tu estás nessa posição e tens mesmos hábitos, vamos imaginar, tu és um gajo, estás na universidade ou estás na escola, ou mesmo estás no trabalho das 9 às 5, chegas a casa, a primeira coisa que tu fazes é tentar desligar, relaxar, porque acabaste de trabalhar. Tu não mereces ter sucesso online com o negócio. Peço desculpa. Lá está, não quero ser mau, mas se a única coisa em que tu pensas depois, após chegar, por exemplo, da universidade, é relaxar, ir ligar a tua Netflix ou abrir a Steam, entrar no Discord e falar com os teus amigos, desculpa, tu não consegues. Não consegues. Isso era uma das coisas que eu fazia enquanto ao mesmo tempo tentava construir um negócio, e isso fez com que eu tivesse de abdicar do meu sonho. Eu, naquela versão de mim próprio, não conseguia ter aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho hoje. O que ainda tenho muito para alcançar, muita coisa para conquistar, muitas pessoas para ajudar neste espaço, mas naquela altura, enquanto um viciado, com os mesmos hábitos, eu não iria conseguir. E por isso é que eu estou a dizer, tu tens que parar de acreditar em ti próprio nessa tua versão e começa a acreditar na possibilidade de tu transformares na versão de ti próprio que é capaz de alcançar esses objetivos. Não acredites em ti, acredita na versão do futuro que chega a esses objetivos. E isso é a chave. E como é que tu fazes isso? Em primeiro lugar, qualquer coisa que esteja agarrada à tua identidade atual, seja videojogos, o que provavelmente a maioria de vocês tem como isso é um problema, tendo em conta a faixa etária das minhas estatísticas do YouTube. Então, desculpa, tens que deixar isso. Não é possível estares a ocupar pontos de cérebro, de certa maneira, com isso, enquanto tentas construir um negócio, que é muito aborrecido.
Chega a ser divertido, eu vou falar sobre isso, mas principalmente quando estás a começar, não sabes ponta do que estás a fazer, simplesmente não é possível, ok? Segundo ponto, para de ouvir pessoas que não têm aquilo que tu queres. Isso também, eu tinha um grande problema, ouvia a minha mãe, ouvia o meu pai, sendo que eles não tinham um negócio, por isso não fazia sentido eu estar a ouvi-los. Mas mesmo assim, eu entendo perfeitamente que há esse estigma, não é essa parte cultural, digamos assim, de ouvir os nossos pais, porque eles são crescidos, porque eles sabem mais do que nós, eles têm mais experiência de vida. E eu entendo perfeitamente. Ok, até certo ponto isso pode ser real, mas vamos dizer assim, tu és um pai, e o teu filho, por alguma razão, está-te a mostrar este vídeo. Por acaso tive uma situação dessa, o que é muito engraçado. Tu, enquanto filho, agora vou passar de certa maneira a falar para o filho, o teu pai apenas quer te proteger, ou a tua mãe apenas quer te proteger, certo? Mesmo se tiveres 30 anos e tiveres ainda um sonho e queres construir um negócio, os pais estão aqui para nos proteger do mundo, só que há uma diferença entre proteção e apenas saber o que é que de facto é bom e o que é que o filho quer. Construir um negócio é difícil e é estressante e há muito risco envolvido, é necessário, são sacrifícios, mas os teus pais apenas querem te proteger e tu tens que entender quando tu tens conversas com eles, seja porque provavelmente queres começar um negócio ou tu queres, queres investir num mentor, uma certa quantidade de dinheiro, porque a maioria dos mentores agora são milhares de euros. Tens que entender que qualquer coisa que eles digam contra é que porque eles querem te proteger, porque todos os pais adoram ter plano B, plano C, plano D. Lá está, é para ter a certeza que há alguma proteção tendo em conta as nossas decisões, mas construir qualquer coisa boa que seja envolve risco e tu tens que tomar esse risco, não interessa a tua idade. Mesmo se tiveres um negócio e estás a fazer entre 3 a 5 mil por mês, o que não é assim muito, o que é bom dinheiro para a maioria das pessoas, principalmente se não tiverem um negócio, e que tu, por exemplo, sabes que tens que investir em alguém para chegar ao próximo patamar e significa que tens de gastar quase o teu dinheiro, provavelmente tens que o fazer. Eu recentemente investi quase 7 mil no novo mentor, desconfortável, mas eu sei que é o próximo passo, porque eu tenho que aprender com alguém que tem aquilo que eu quero, entendem? Por isso é um dos pontos. E depois, terceiro ponto, vamos passar ao seguinte, que é: problemas nunca desaparecem. Se tu és uma pessoa, nem sei falar, se tu és uma pessoa que está a começar algum negócio para escapar a problemas, ou que a maioria das pessoas de certa maneira faz isso para, enfim, escaparmos de certo problema, certa realidade, pelo menos no meu caso foi assim. Uma das coisas que eu gostava imenso de ter aprendido mais cedo é que não interessa o estágio onde tu estás a fazer 0, se estás a fazer 5, se estás a fazer 10, 20 mil por mês, problemas sempre vão haver. Eu conheço pessoas a fazer 100, 200 mil, 300, 400 mil por mês. Eles também são inseguros. Eles também têm fogos a apagar. Eles também têm problemas na vida pessoal. Também têm problemas na relação. Problema com os pais, problema com amigos, cortar pessoas. Deixa-me dizer aqui uma coisa à parte, nem estava planeada. Pessoas online são muito boas a parecer muito, mas muito mais superiores do que elas são. E provavelmente eu estou incluindo nisto. Eu tento ser o mais real possível. Mas muitas pessoas inconscientemente, ao falar num vídeo, os tais gurus, eles quase que se apresentam como estes deuses, que está tudo perfeito, que eles sabem tudo. É tudo marketing. Somos seres humanos. Também temos problemas. Eu não estou a dizer que eu sou um deles, pelo menos eu tento não ser, mas são todos seres humanos. Todos temos problemas. Os problemas não desaparecem, mas a tua relação com os problemas muda. A pessoa, a tal segunda, terceira versão de ti, a quem tu evolves para ser, essas versões é que são mais aptas para resolver os problemas de melhor maneira, ou, dizendo melhor, lidando com esses problemas de melhor maneira. Aqui à parte para mim. Eu ainda, quando, por exemplo, estou com a minha namorada, por exemplo, há pouco fomos à margem sul, aqui em Lisboa, Portugal, e fomos num hotel ao pé da praia, em Sesimbra especificamente. Foi incrível. Passámos lá um fim de semana, mas um dos meus problemas é que eu nunca consigo parar de pensar no negócio.
Eu estou tão obcecado com isto tudo e adoro aquilo que eu faço e adoro os meus clientes que eu não consigo parar de pensar nisto, e isto é um exemplo de um problema que um ser humano tem. Tu nesse momento podes estar a pensar, quero começar um negócio e não sei por onde começar, já agora vai ver os meus vídeos passados, pode-te ajudar. Isso é um dos problemas, certo? Mas quando tu, por exemplo, começares a fazer 5 mil, vais pensar imediatamente como é que eu posso fazer 10 mil. Quando fizeres 10 mil, vais pensar como é que eu posso fazer 20, e depois 30, depois 40, depois 50. É inevitável. Insatisfação é uma das coisas mais comuns entre empreendedores, por isso habitua desde já a conseguir lidar bem com esses problemas e a ser uma versão de ti próprio capaz de lidar com esses problemas, e não penses que os problemas desaparecem, porque não desaparecem. Aquilo que muda é a tua relação com os problemas. O próximo ponto é, vai demorar mais do que tu pensas. E, oh meu Deus. Eu gostaria mesmo de ter sabido isto, porque iria-me preparar mentalmente muito melhor. Alguns de vocês não sabem, provavelmente a maioria, provavelmente é o primeiro vídeo que vocês veem meu, mas eu, há uns meses, fui diagnosticado com um problema na tiroide, deste lado especificamente, com 2 cistos, devido ao stress. Devido ao stress de querer suceder, devido ao stress de querer ver resultados, devido ao stress de querer ganhar. Em termos monetários, ok? E claro que ganhar em termos monetários significa que eu quero ganhar também, enfim, pessoalmente e sentir-me fulfilled, mas enfim. A realidade é que vai demorar mais do que tu pensas, independentemente do teu objetivo. Claro que, por exemplo, digamos, tens em planos ganhar uma certa quantidade de dinheiro numa certa quantidade de meses. Também conta muito a pessoa que tu és em termos de confiança, de convicção, de habilidade de, por exemplo, fazer coisas acontecer em termos de serviço, se estiveres a vender um serviço. Mas principalmente diria ética de trabalho. Ética de trabalho conta muito. Mas eu gosto sempre de certa maneira, salvaguardar e definir bastante bem as expectativas com os meus clientes, em que, olha, eu dou tudo aquilo que tu precisas, mas se não conseguires, está por tua conta. Porque funcionou para mim, funcionou para muitos dos meus clientes, e se tu especificamente fores a trabalhar comigo e por alguma razão pensares vais ter, enfim, como é que é dizer, resultados mais cedo do que tu pensas, provavelmente não vai acontecer. Simplesmente é a natureza de como é que as coisas, o flow natural de construir um negócio funciona, está bem? Por isso, tendo tu um mentor ou não, aumenta o teu horizonte. Aumenta o teu horizonte. Só te vai fazer bem. Próximo ponto, e este é o último, é não precisas de uma equipa. Eis uma coisa. Cá em Portugal, especificamente, se vocês forem brasileiros, bem-vindos, mas eu vou falar sobre Portugal e eu acho que de certa maneira isto também se aplica no mercado brasileiro. Quando se trata de agências de marketing, ou infoprodutos, ou coaching, ou consultoria, eu vejo tanto esta narrativa, ter equipas enormes, de ter fotos profissionais, um website todo bonito. Eu, o mês passado, fiz 20 mil, 15 mil especificamente de lucro para mim, 20 mil em faturação de planos de pagamento, ok? E eu estou sozinho. Eu não tenho equipa, eu tenho a minha comunidade, os meus clientes, tenho um editor a quem eu de vez em quando dou o trabalho, mas eu nem sequer consigo, eu digo que estou sozinho porque ele não está in-house, ele não está constantemente comigo. Tu não precisas de uma equipa. E deixa-me dizer uma coisa, construir um negócio online, eu já disse isto em vários vídeos meus, não é fácil, mas é a coisa mais simples do mundo. Só tens que resolver um problema para um tipo específico de um tipo de pessoa específico, desculpem, meu Deus. E depois, com o tempo, as coisas vão ficar mais claras. Mas é simples, simplesmente é difícil, porque é preciso tempo, é preciso disciplina, é preciso resolução de problemas, é preciso sentar e fazer vídeos como estes. E há muitas pessoas simplesmente na versão atual não são capazes de o fazer. E eu acredito genuinamente que tu, desse lado, mesmo se fores um viciado em videojogos, se tiveres maus hábitos, se tu usas drogas, eu acredito genuinamente do fundo do coração que não interessa de onde tu vens, se tu queres ganhar no mundo do empreendedorismo, tu consegues. É preciso trabalho. Ok? Abraço.